Estamos começando mais um episódio Na Mira com Ana Seba, essa que vos fala, e hoje comigo eu tenho Tiago Manzoni. Mas antes da gente começar e eu descrever quem é o nosso convidado, quero agradecer aos nossos apoiadores, em primeiro lugar, o ProArmas, que nos cede esse lindo estúdio, e o meu diretor lindo maravilhoso, John, que acabou de casar. Parabéns, hein, John? Quem é Tiago Manzoni, que está aqui hoje comigo? Essa descrição foi feita por ele no site dele, hein, gente? Mas eu concordei, entre aspas, por enquanto. Cristão, conservador, mora em Brasília desde 1990, casado, pai de 2 filhos e também candidato a deputado distrital aqui no Distrito Federal. Com vocês, na minha mira hoje, Tiago Manzoni, seja bem-vindo. Obrigado, Ana, é um prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite. Vamos ver o que vai sair desse cristão conservador, advogado, pai de 2 filhos. Olha aí. Marido, vamos ver. Saiu coisa aqui, tá real essa descrição? Tá real, ficou boa, tá ficou real. boa? Tá bom, você pegou do meu site, se eu disser que não se tá real... Se eu disser que não tá, né, eu vou, aí eu que vou. É isso, esse sou eu. Vamos lá, Tiago. Eu te conheço pouco, assim, a gente já se viu em alguns eventos aí, né, do IFL. Mas me conta um pouquinho para quem está assistindo a gente, quem é o Tiago? Como que o Tiago chegou aonde o Tiago está hoje? Legal. Para quem não conhece o IFL, galera, vou começar falando disso. É um instituto de formação de líderes sensacional. Lá nós estudamos princípios, valores e autores liberais. Então, assim, eu acho que o IFL tem contribuído muito aqui em Brasília e fora de Brasília também. Vale a pena para quem não conhece ainda, conhecer. A gente já se viu lá algumas vezes. Eu pedi licença do IFL, sou associado desde 2019. Pedi licença do IFL por causa da campanha, porque toma muito tempo nosso, e eu acabei suspendendo a minha associação até que passe esse período eleitoral. Então, eu venho de uma família, Ana, cristã. Nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Meus pais passaram no concurso do Banco do Brasil, tomaram posse numa cidade pequenininha chamada Maracaju, que não tinha maternidade, não tinha hospital. Eu fui para a capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, nasci, voltei para Maracaju, onde eu vivi os 10 primeiros meses da minha vida. Meus pais voltaram para o Rio, de onde eles tinham ido para lá, e ali eu vivi os primeiros anos da minha vida. Com 6 anos eu vim aqui para Brasília. Aqui eu fui acolhido, aqui eu me casei, aqui os meus 2 filhos nasceram, aqui eu me tornei advogado, aqui os meus sobrinhos nasceram também, e ao longo da vida eu sempre lutei para que as minhas atividades fossem sempre pautadas pelos princípios que eu recebi dos meus pais. Então lá em casa, quando eu começo a minha descrição lá no site como cristão, é porque desde criança os meus pais ensinaram a mim e aos meus irmãos a vivermos segundo princípios bíblicos. Então, em tudo que a gente faz na vida, a gente só exterioriza o que está dentro de nós, né? Em cada atividade que a gente desempenha na vida, a gente coloca para fora aquilo que está lá dentro. E ao longo da vida eu sempre tentei revelar por onde andei esses princípios e esses valores que eu penso que são fundamentais para que a nossa sociedade, o nosso tecido social tenha estabilidade e a vida das pessoas seja uma vida legal, bacana de viver. Então foi assim que nós chegamos até aqui. Em 2018 eu fui candidato pela primeira vez, fui candidato pelo Partido Novo a deputado federal, e eu decidi me lançar. Bom, sou advogado desde os meus 24 anos, estou com 38, então tem 14 anos que eu advogo. E eu fui candidato em 18 e sou agora de novo, por uma razão simples. Eu acho que se as pessoas boas e as pessoas que têm bons valores, bons princípios e, sobretudo, boas ideias a respeito do que é o Estado, de como deve funcionar o governo, etc., se elas se colocarem de fora desse processo todo, as coisas vão continuar como elas estão. E o nosso sistema, o nosso cenário político, apesar de ter tido uma melhora significativa em 2018, ele ainda é bastante ruim, né? Nós ainda estamos muito aquém do lugar onde nós podemos estar, e o Brasil está muito aquém do potencial dele. Então, é isso que me move. Em 2018 eu estava indignado com 14 anos de governo do PT, né? Completaria 16 se não tivesse acontecido o impeachment da Dilma.
tudo que eles fizeram no Brasil, a destruição da economia, a destruição dos valores, o ataque às nossas crianças, nas escolas e, enfim, em tudo quanto é canto, eu decidi me lançar candidato e agora me lanço novamente, é assim que nós chegamos aqui. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas se tiver alguma coisa que você quer que eu complemente, eu o faço. Vou fazer só um adendo com questão ao IFL, eu sou associada à IFL, né, foi assim que a gente se conheceu. Tem um núcleo conservador dentro do IFL, não são só liberais, hein? Porque tem uma confusão com isso aí, quando fala sobre princípios de liberdade. Claro que um liberal clássico e um conservador têm muito mais em comum do que a galera da esquerda com um conservador, óbvio. A Mari, que é a presidente agora, ela fala que eu sou o núcleo conservador do IFL, porque todo mundo vai se apresentando ali no início, e todo mundo, eu sou liberal, eu chego em mim e eu falo, eu sou conservadora. Mas porque quando muita gente fala, eu até comentei isso aqui quando a Júlia esteve aqui também, você tem muitos amigos liberais, você convive muito com liberais, eu falo, para mim, eles estão do mesmo lado da trincheira que eu. Então, está funcionando até esse momento. Eles são muito... Eu concordo muito mais com eles do que discordo. Então, nesse momento, é hora da gente unir E o liberal clássico, via de regra, é conservador. O liberal clássico e o conservador, eles muito mais convergem do que divergem. Perfeito. Posso até fazer uma explicação importante, que eu acho? Deve. Aqui a gente é livre fazer o que a gente quiser. Em muitos livros de Mises, no prefácio do livro, ou naquela apresentação que ele faz antes das edições, cada edição ele escreve um pequeno texto, né, introduzindo aquela edição. Ele sempre fala de como foi ruim para o liberalismo deixar que a esquerda americana tenha tomado para si o rótulo de liberal. E isso, se a gente não tomar cuidado, acontece no Brasil, porque o liberalismo clássico, de 75% a 90% das bandeiras que um liberal clássico defende, os conservadores defendem também. Então, há muita convergência. Um ou outro tópico é que vai haver uma divergência. Mas nós temos que tomar cuidado para não deixar que as bandeiras conservadoras e liberais sejam tomadas por essa galera progressista. Eles não são progressistas, pelo contrário. São regressistas. Eu falo que vamos parar de chamá-los de progressistas. Porque eles não são. E eles são regressistas, Perfeito. Ou então comunistas, que é o nome que deve ser. E eles só criaram uma palavra nova para fingir uma Perfeito. Coisa que não são. E tampouco eles são liberais. Toda bandeira que eles chamam de liberal, que eles defendem, são, na verdade, pautas identitárias. Na maioria das vezes, são pautas identitárias para nos dividir, nos segmentar e, no final, nos dominar, como a ideologia comunista prescreve. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. E nós, conservadores, temos que tomar cuidado para não olhar o liberalismo, porque às vezes a gente olha para o liberalismo e ouve falar algumas coisas. Ao invés de estudar, muitas vezes a gente ouve falar e acredita e rotula com base naquilo que ouviu falar. Então, acho que vale a pena a gente dar uma estudada, se aprofundar em alguns autores, e ver o que converge e o que diverge. E o que divergir não tem problema não, a gente pode divergir. Se a gente concordar com 70%, 80%, 90%, a gente está do mesmo lado da trincheira, e é assim que eu vejo, concordo com você. Eu te comentei aqui com você, né? Eu tenho um clube do livro, conservador, e aí todo semestre tem pelo menos um livro liberal clássico. E aí às vezes as pessoas me perguntam, não, mas você está enfiando um liberal no meio? Falei, cara, se você estuda ali, como no semestre passado que a gente leu o livro do Sol, o Conflito de Visões, aquilo ali é filosofia, não necessariamente você vai levar, vai servir para a gente sim. Vai. E outra, a gente tem que ler o contraditório, né? Eu dei uma masterclass sobre o Manifesto do Partido Comunista, e todo mundo falou assim, você vai dar uma aula sobre esse livro? Eu falei, vou! Porque se você não sabe contra quem você está lutando, você não sabe, você não consegue lutar. Como que você não estuda o seu inimigo? Como que você não entende o outro lado? O meu passado me condena, eu fui de esquerda durante a adolescência, né? Quem nunca? Todo mundo já fez uma besteira na vida, né? E eu li todos esses livros. E eu repito para todas as pessoas, leiam o contraditório. Leiam aquela pessoa que todo mundo fala, você não devia ler tal. Vai lá e lê. Sua curiosidade está falando para ler, vai lá e leia. Entenda o que o outro está falando, né? Isso vale aí, principalmente, por exemplo, o Olavo, né? Que teve aquela briga do Olavo. Cara, vai lá e lê. Não fica ouvindo a opinião de outras pessoas. Ouça o que aquele autor tem para falar para você. E se você for refutar, refute com argumentos lógicos. E não com argumentos ad hominem, né? Só esses que tem dos haters. Exatamente. É sempre ad hominem. Exatamente. Você não é professora de história. Beleza, tudo bem, concordo com você, não sou professora de história. Tá, e o argumento que eu dei, você tem uma contrapartida para ele? Se você não tiver, tá tudo certo, a gente já se entendeu. É isso.
né? Mas a gente tá indo no caminho. Eu acho que a gente já evoluiu pra caramba, né? Se a gente pensar aí na parte de como nós somos neófitos, se a gente falar em direita no Brasil, há quem diga que a direita no Brasil era a social-democracia, né? Durante tanto tempo. Durante muito FHC. tempo. Exatamente. PSDB era o partido de direita, né? Um Fabiano puro. E vai você dizer que o PSDB não era de direita, o pessoal te escracha, fala, você não sabe de nada, né? Tipo, e manda estudar. Eu fico impressionado quando a galera manda estudar. Eu adoro quando me manda estudar. Te responde com argumento nenhum e fala assim, vai estudar. Esse é o melhor argumento dele, vai estudar. Pô, tô falando que eu estudei mesmo, né? Eu adoro este argumento de vai estudar, porque eu falo, tá bom, qual livro e qual autor que eu devo estudar que eu não estudei ainda? Teve uma época que eu estudei muito feminismo, combati de verdade, e aí, óbvio que vinham aos montes os haters, né? E aí vinha bem com essa, vai estudar. E a minha resposta era, ok, eu já li todas as filósofas proeminentes feministas, desde da proto-feminista Wollstonecraft. Fala para mim qual delas que eu li errado. Você leu todas? Li todas. Todas as que são importantes, que têm nomes citados, eu li. Então, assim, fala para mim, eu tenho que estudar? Conta para mim qual parte que eu não estudei, porque eu estudei. Conta para mim qual livro que você leu que eu não li. Aí a gente vai conversar. Então, assim, a gente tem que dar essa voz para o contraditório. Se eu não tivesse dado voz para o contraditório, eu não teria me tornado conservadora e notado Sim. que eu era conservadora. Sim. Não era nem me tornado, porque eu acho que eu sempre tive o pensamento conservador. Eu só não sabia que eu tinha o pensamento conservador até começar a ver pessoas falando sobre isso, livros falando sobre isso, que eu falei, olha, esse negócio faz sentido. Isso aqui para mim faz sentido. Então, assim, é o se informar mesmo. Graças a Deus, agora nós temos livros liberais, nós temos livros conservadores, coisa que há 10 anos atrás no Brasil era uma coisa impensável. Vou agradecer publicamente ao professor Olavo, porque de forma magnânima ele encarou todo mundo e começou esse movimento para que hoje a gente esteja onde a gente está. Espero que a gente não retroceda de verdade, assim, ai meu Deus, por favor. E vamos em frente. Você foi candidato em 2018 a deputado federal, não foi? Perfeito. Pelo Novo. Pelo Novo. Me conta essa história sua com o Novo. Eu sei que você tem aí uma ligação pelo IFL, o IFL tem, querendo ou não, tem muita gente do Novo, não sei se coincidentemente ou não. É coincidência, eu acho. Eu conheci o IFL por causa do Novo. E me explica aí como que foi, você algum dia já se considerou liberal, ou você sempre já entrou de cabeça, não sou conservador, ou como que foi essa história do Novo? Sempre fui conservador. Quando eu conheci o Novo, eu fui a uma reunião do partido, eu estava afiliado a um outro partido político, via muita coisa acontecendo dentro do partido de que eu discordava, e aí eu fui apresentado ao Novo, quando o Novo tinha participado apenas de uma campanha eleitoral, a eleição municipal de 2016. Em 2017 eu fui apresentado ao Novo, aos princípios e valores do partido, e eu gostei muito, concordei com quase tudo. A única pergunta que eu fiz vai ter espaço aqui para eu ser conservador? Não, fica tranquilo, você pode ser conservador. E me responderam assim, quanto aos costumes, você pode ser conservador. Eu falei assim, não, o conservador, ele é conservador, não é quanto aos costumes, ele é conservador. Ele é conservador em tudo. Não dá para você ser só, vou pegar só a parte que me interessa aqui. Exato. Não é assim que funciona, né? E disseram que sim, que nós teríamos espaço, não haveria problema, e me filiei, fui candidato pelo Novo em 2018, numa campanha sem recursos públicos, sem um cabo eleitoral pago, numa campanha baratíssima. Minha campanha inteira custou R$58 mil para deputado federal. E nós, com os multiplicadores que tínhamos, saímos de 0 voto para quase 12 mil votos, que foi para mim uma surpresa muito positiva. E ali eu tive a noção do quanto a sociedade procura candidatos que defendam princípios e valores conservadores. Eu fui achado por essas pessoas, porque eu não tinha como me apresentar a todas elas, por uma razão muito simples, você não tem recurso para se divulgar, né? Então, as pessoas que decidiram multiplicar os votos apresentaram esse candidato, a minha candidatura, e outros pesquisaram e me encontraram, e eu cheguei nessa votação expressiva de quase 12 mil votos. O tempo passou, houve divergências internas dentro do Novo, o João Amoedo começou a fazer o exato oposto do que ele dizia que era a visão do Novo. Então eles diziam assim, o Novo não tem dono,
o Amoedo começou a se comportar como dono do partido, todo mundo tinha que fazer o que ele queria, se não fizesse o que ele queria, não tinha espaço e era convidado a se retirar do partido. Eu fui convidado a me retirar, ainda que informalmente, várias vezes do partido. E não o fiz até que eu tivesse tomado a decisão e pensado assim, cara, o Novo, aqui no DF, pelo menos, não vai ter jeito. Então, o fato é que houve esse tipo de divergência, o Amoedo começou a perseguir o presidente Bolsonaro, começou a pedir o impeachment do Bolsonaro, que foi um negócio assim, absurdo, começou a se comportar nas redes sociais de maneira infantil, imatura e contra os princípios e valores que o próprio Novo pregava. Ele começou a perseguir, inclusive, os candidatos, os mandatários do Novo. Então, a bancada federal do Novo, os 8 deputados do Novo, muitos deles, ou alguns deles, passaram a ser perseguidos pelo Amoedo por conta do posicionamento deles em relação ao governo federal. E vendo aquele cenário todo, eu comecei a me desencantar com o Novo, porque eu via que dentro o que acontecia não correspondia ao que era levado para fora. A imagem que o partido projetava para o eleitor não correspondia àquilo que eu estava vendo do lado de dentro, internamente. E aí eu decidi me desfiliar do partido, mas espero que o partido consiga se reconstruir e volte a ser o partido que me anunciaram, que foi o que me fez me filiar, porque o que me anunciaram é muito bom, eu concordo, e talvez seja a solução para o nosso sistema político partidário. Então lá hoje tem muitas pessoas que eu admiro, que eu respeito o trabalho. Vou dar 2 exemplos, Marcel Van Hatten, deputado pelo Rio Grande do Sul, e Lucas Gonzalez, deputado por Minas Gerais. Gilson Marques também, deputado por Santa Catarina. São pessoas que eu admiro o trabalho, admiro a postura, admiro a coragem de concordar quando tem que concordar com as pautas certas e discordar quando tem que discordar das pautas erradas. São pessoas que fazem um trabalho muito sério e que lutaram para que o Novo não se tornasse mais um partido. Graças a Deus, mais um partido como todos os outros. Graças a Deus, eles venceram essa batalha. Aqui no Distrito Federal, infelizmente, o Novo está muito enfraquecido, mas se voltar a ser o que me apresentaram, eu acho que todo mundo ganha. Então, acabei saindo do Novo, e muita gente que foi candidato em 2018 acabou saindo também, justamente porque viu os seus princípios e valores traídos pelo que estava acontecendo dentro do partido. Então, muita gente se desvinculou do Novo, saiu do partido. Eu posso mencionar aqui Beli Borges, que foi candidata a federal, eu posso mencionar aqui a Júlia Luci, que é deputada distrital e que vai concorrer a deputada ao cargo, né, de deputado federal agora em 2022, eu posso mencionar aqui o meu amigo Alan Freire, eu posso mencionar aqui Elvis Seite. Teve uma debandada, né, do Novo aqui de Brasília. Houve uma debandada. Então, mas por conta disso, porque as pessoas que foram para o Novo, elas foram por conta dos seus princípios e dos seus valores. Aquelas pessoas que foram para lá, elas não foram por causa da política tradicional, elas não foram com interesses próprios, elas não querem enriquecer da política, elas querem servir a população e elas acreditaram no que foi vendido para elas pelo Novo. Quando elas viram que não funcionava daquela maneira, muitos saíram, outros continuam lá, respeito também os que continuam lá, mas hoje o Novo diverge, eu divirjo numa quantidade tão grande de princípios e valores que estão ali, que eu não consigo estar lá. Alguém me perguntou assim, aí você foi para o PL? Eu fui para o PL. O que eu não consigo, quando eu estou no PL, eu sei qual é o regramento do PL, qual é o histórico do PL, e como as pessoas, o núcleo político ali do PL está acostumado a fazer campanha e a fazer política. O PL não vende para o eleitor o que o Novo vende. O que me incomoda é você passar para o eleitor algo que não é verdade, você dizer que é assim, assado, cozido, quando não é. Então, eu não conseguiria conviver com essa sensação de vender uma imagem para fora que não é verdadeira, eu sabendo que não é verdadeira, porque eu estava lá dentro, eu estava vivendo tudo aquilo. Então, a minha experiência com o Novo foi essa, foi uma experiência em que eu aprendi muito, aprendi inclusive a fazer campanha, porque eu nunca tinha feito uma campanha, nunca tinha sido candidato, em 2018 foi a primeira vez. A gente acaba tendo que se virar e desenvolvendo métodos meio intuitivos de fazer campanha sem dinheiro, porque a gente sabe que agora, nesse período eleitoral, entra um caminhão de dinheiro público nas campanhas do fundo eleitoral, e eu quero só deixar registrado aqui para você que nos assiste que dinheiro público é um negócio que não existe. O que existe é dinheiro do pagador de imposto.
E o dinheiro que está sendo usado no fundo eleitoral para fazer campanhas eleitorais agora está saindo da mesa das famílias brasileiras. É dinheiro que saiu do bolso dos pais e mães de família brasileiros e está sendo utilizado para fazer campanha. Eu discordo disso, eu discordo desse sistema, eu discordo dessa legislação. Na minha opinião, esta lei é imoral. Aliás, a lei de Bastiat fala um pouco sobre isso, né? Que às vezes o sistema legal é um sistema de espoliação. Então eles tiram dinheiro do nosso bolso para financiar campanhas, eu discordo disso. E no Novo a gente acabou intuitivamente cada um criou o seu método de fazer campanha, para que a campanha fosse barata, porque como era recurso próprio ou de doação de pessoas físicas, você precisa fazer campanha barata, não tem jeito. E aprendi muito, convivi com realidades que na minha rotina eu não tinha a oportunidade de conviver, conheci centenas ou milhares de pessoas, cada um com as suas experiências, cada um com a sua história de vida, pude compreender um pouco mais da realidade do Distrito Federal, da realidade das famílias do Distrito Federal, e isso, independentemente de política e de campanha, eu vou levar para o resto da minha vida, essas experiências que eu tive. Então foi uma experiência legal, foi uma experiência boa, e eu espero, como cidadão, que o Novo olhe para si mesmo e volte a ser o que ele dizia que era no início. Aliás, tem um livro do Roberto Mota, um dos criadores, um dos fundadores do Novo, me fugiu agora o nome do livro, mas que vale muito a pena ler. Se você entrar aí no Google e colocar Roberto Mota, livros... Vai procurar, tá, gente? Alguma coisa do Leblon. Alguma coisa do Leblon. Roberto, um dia você assistir esse podcast, eu te peço desculpas. Diz aí, John. Os Inocentes do Leblon. Vale muito a pena ler. Este livro conta muito da história do Novo, da fundação e do que o Novo acabou se tornando depois. Vale a pena. Essa é a minha história com o Novo. Eu acredito que o Brasil vai mudar. Acreditei em 2017 que a mudança passaria pelo Novo. Hoje eu tenho muita dúvida se passa pelo Novo ou não passa. Na verdade, se você me perguntasse hoje, você acredita que o Novo é mais um partido como todos os outros? A minha resposta seria sim. A minha também. A minha também. Dessa sua resposta, eu quero destrinchar dois assuntos. Vamos partir para um primeiro e depois para o outro. A questão do PL, né, e que é o partido do presidente, mas não é exatamente do presidente, a gente que já está meio que inserido no mundo político, parece que alguns chavões já viraram... como que eu posso dizer assim, para a gente é o óbvio, mas para a maioria das pessoas não é. Eu que conheço pessoas de tudo quanto é lugar do Brasil, dou aula para elas, quando eu falo, por exemplo, que no Distrito Federal nós não temos vereadores e que nós temos cargos comissionados como os que seriam os prefeitos das regiões administrativas, e eu conto que hoje, sei lá, a gente tem 30 e tantas regiões administrativas, já perdi as contas porque todo dia cria mais uma, as pessoas me olham com uma cara tipo, aonde que é isso? Eu falo, na capital do seu país, aqui na capital é assim. E as pessoas não sabem como funciona. E essa questão do partido político é bem interessante, porque a gente pensa que quem manda no Brasil, né, é o presidente, sei lá, o presidente da Câmara. Não é. No final das contas, quem manda no Brasil são os donos dos partidos, que é o que você falou. As pessoas se comportarem como sendo donas de partidos, e existem sim os donos dos partidos, cada partido tem um dono que ganha muito dinheiro e muito poder sendo dono de um partido. E no caso do PL, é o nosso maravilhoso Valdemar Costa Neto, né? Que estava envolvido no escândalo do Mensalão. Como que você consegue lidar com isso? Assim, eu estava conversando com você que eu tenho sérios problemas em trabalhar hoje com a política, porque eu perco muito dinheiro, e eu perco muito dinheiro por não aceitar trabalhar com pessoas ao qual eu não acredite no trabalho daquela pessoa. E aí, quando eu vejo, por exemplo... né, eu sei que o Bolsonaro estava sem partido, hoje a obrigatoriedade de você estar afiliado a um partido e a gente não ter partidos decentes no Brasil, a gente não ter partido, não existe existe partido de direita no Brasil? Não existe. A direita ficou, tipo, dividida, não sabia onde se enfiar, onde foi achando um espacinho foi entrando, tanto é que você tem candidato de direita em tudo quanto é partido. E como que você lida com essa questão do seu chefão aí, do seu partido, ser o Valdemar Costa Neto? A resposta você já deu na sua pergunta. O nosso sistema político partidário é podre no Brasil. Então, a política no Brasil, isso estou falando de maneira geral e bem genérica mesmo, e estou falando sem medo nenhum de errar. A política virou um negócio.
E é um bom negócio, porque há bilhões de reais que vão para os partidos políticos por meio do fundo partidário. Na época das eleições, e eleições aqui em Brasília são só de 4 em 4 anos, mas no Brasil inteiro, de 2 em 2. Na época das eleições, esse valor do fundo partidário ele é acrescido de uma outra quantia, que é o fundo eleitoral. Então, é um negócio que, como você falou, ele é muito vantajoso para quem detém o poder nesses partidos. Muito vantajoso financeiramente, não só pelo poder, mas também pelo que acontece com as finanças, ou nas finanças dos partidos. Então, a política virou um negócio, e o último beneficiado nisso tudo, nem penso que haja algum benefício, é o povo. O povo ficou por último. Primeiro vem todos os interesses individuais, as necessidades individuais de quem manda nesses partidos políticos. E por que isso é dessa forma? Há desvios de conduta de toda sorte nesses partidos políticos. E isso é lamentável para o povo, porque a política ela deveria ser para servir a população, e não para os políticos ou os donos de partidos se servirem da população. O que eu acho que nós precisamos no Brasil? Nós precisamos que as pessoas que queiram mudar isso se disponibilizem a enfrentar esse sistema. Mas você não enfrenta esse sistema de fora para dentro. É de dentro para fora. Você só muda as coisas. Qualquer coisa que você vai mudar na vida, você precisa estar dentro para mudar de dentro para fora. E para fazer parte disso, você tem que estar inserido num partido político. E você pode escolher o partido que você quer. Você vai ter que conviver eventualmente com pessoas cujos valores de vida você não concorda. Com pessoas que eventualmente transigem o que você não transige, com pessoas que eventualmente fazem o que você não faz, mas isso é necessário. Então, como eu vejo, hoje realmente não existe nenhum partido de direita no Brasil. As pessoas de direita, elas estão em vários partidos, como você falou, o que é muito ruim, porque nos enfraquece, principalmente no voto proporcional, né? Voto proporcional, ou seja, deputado federal e deputado estadual, vereadores também, na eleição municipal. O que é terrível, né? Era outra reforma que deveria acontecer. É terrível, tem que haver uma outra reforma. Para haver essas reformas, nós temos que ter pessoas que pensem nessas reformas lá dentro. E para isso essas pessoas vão ter que estar em algum partido político, porque você não pode se candidatar a nenhum cargo eletivo no Brasil se você não for filiado a uma agremiação política. Então os nossos partidos hoje, no sistema que nós temos hoje, eles são necessários. Para mudar isso, nós dependemos de uma reforma legislativa. Para haver uma reforma legislativa, nós precisamos de deputados e senadores. Então, ou a gente enfrenta isso, e graças a Deus nós temos pessoas dispostas a enfrentar isso. Queria aproveitar para parabenizar a deputada Bia Kicis, deputada federal aqui pelo Distrito Federal, que fez um trabalho espetacular na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Ela foi a primeira presidente mulher da CCJ, e ela, junto com tantas outras pessoas, tantos outros deputados de tantos outros estados, tem tentado modificar o sistema por dentro. Nós precisamos de pessoas que se disponham a isso. Eu sou um deles, filiado ao PL, e acredito que dá para a gente mudar isso. Vai mudar rápido? Não tenho a menor crença de que isso vai mudar rápido, mas a gente precisa dar um passo de cada vez até que a gente consiga. Talvez, eu estou com 38, talvez quando eu tiver 68, 72, as coisas estejam muito diferentes do que elas estão hoje, mas nós precisamos começar a trabalhar de hoje. E é trabalho de formiguinha, né? Trabalho de formiguinha. O que se instaurou no Brasil não foi do dia para a noite, né? Não aconteceu do dia para a noite. Eu, às vezes, vou te confessar que eu sou bem pessimista, né? E quando você estuda ali a nossa Constituição, que... A nossa Constituição é contra o Brasil. A nossa Constituição, ela é contra todo mundo. Ela destrói o que poderia ser bom, né? Ela barra tudo aquilo que você tenta fazer para que o país se desenvolva. A nossa Constituição, ela é contra que a gente se desenvolva, né? Então, assim, e aí, às vezes, meus alunos perguntam assim, mas então você é a favor de uma nova Constituinte, de uma nova Constituição? Eu falei, com o que está lá, não. Com o que está lá, não. Com o que está lá, vai piorar. Vai piorar, deixa do jeito que está, porque vai ficar pior. A Constituição de hoje é péssima. Se fizer outra, com a Casa Legislativa que nós temos hoje, o Congresso Nacional, vai ser pior. Pior ainda. Aliás, posso só voltar na pergunta que você fez antes, Ana? Pode. Eu queria deixar um recado para o eleitor. Há pessoas dispostas a entrar nesse sistema para tentar transformá-lo por dentro. Eu vou até fazer um agradecimento também ao Marcos Polon, que nos cede aqui o estúdio do ProArmas e é candidato a deputado federal lá por Mato Grosso do Sul.
Agora o eleitor também precisa procurar. O eleitor tem que se esforçar, porque essas candidaturas que são de fora do sistema, o sistema trabalha para expurgá-las. Então, se o eleitor não procurar candidatos que acreditem e defendam o que ele acredita, que queiram fazer diferente, começando pela campanha eleitoral, que é muito importante, se o eleitor não procurar, não vai achar e os mesmos de sempre vão estar lá. Os mesmos de sempre. Então, a galera que está dando a cara à tapa é muito custoso. Isso que você faz aqui, você não é candidata, mas o que você faz aqui de gastar seu tempo, de se expor, de deixar de ganhar dinheiro por causa da política, cara, isso tem que ser valorizado por quem vai votar também. Então a pessoa tem que procurar, sabe? O eleitor tem que assumir a sua responsabilidade. Eu acho que o brasileiro, ele é muito voltado a saber o que ele tem direito, o que vão fazer por ele, de que forma ele vai ser ajudado, qual auxílio ele vai receber, o que vão fazer por mim. Cara, vamos assumir as nossas responsabilidades, vamos mudar um pouco a nossa forma de pensar e falar, cara, o que eu faço aqui para melhorar isso? Como é que eu posso fazer? Esse sistema é ruim? Quem é que está aí se candidatando que topa mudar o sistema? Que vai ser uma voz para o que eu acredito? Você tem que procurar, é uma responsabilidade do eleitor, é uma responsabilidade sua, é uma responsabilidade minha. Vamos procurar, vamos achar e vamos eleger. A eleição do Bolsonaro em 2018 é um retrato de como o que aconteceu depois da eleição, é um retrato de como o nosso sistema é ruim. Nós elegemos um presidente da República que não conseguia governar, porque o Rodrigo Maia, então presidente da Câmara dos Deputados, não deixava o presidente governar. Quem botou o Rodrigo Maia lá? Foi o povo. Quem elege deputado e senador é o povo. E às vezes elege porque ganhou alguma coisa ali, outra acolá, recebeu uma promessa que na maioria esmagadora das vezes é falsa, mentirosa, demagoga, mas sabe? O eleitor brasileiro, de modo geral, ele gosta de ouvir aquela promessa que não pode ser cumprida. Teve aí as entrevistas, né? Ainda não teve todas, mas quando você ouve propostas como a do Ciro Gomes, né? Que são propostas que você fala, tá, mas de onde você vai tirar esse dinheiro? Não vai. Não existe almoço grátis. Não é assim, não vai acontecer. Tudo tem um custo, tudo gera custo, né? Então, assim, quando a gente fala sobre isso, parece que a gente está falando uma coisa tão fora da curva e é tão óbvia. É óbvio. Você fica assim, é tão óbvio. É igual na sua casa, tipo, pega a sua casa como exemplo. Orçamento doméstico. Pega o orçamento da sua casa e só transforma isso no macro que é o país. Você não consegue gastar mais do que você recebe. Não consegue. Você pode até no início ele gastar seu cheque especial, estourar o cartão de crédito, mas vai chegar uma hora que o banco não vai te dar mais crédito. Quebrou. Que foi o que foi feito no Brasil aí em 18 anos. PT, quantos anos foram? 16 anos. 16 anos. O tempo dá 18. Não, dá 16. Era 14 e dá 16, né? 4 mandatos, 16 anos. 16 anos. Então, assim, é você prometer coisas que não dá para cumprir. Que não dá para cumprir. Você falou de eu não ser candidato, né? Muitas pessoas me perguntaram se eu me candidataria. E eu falo que o meu trabalho hoje não é ser uma candidata, não é estar dentro da política. Hoje o meu trabalho é cultural. Quanto mais pessoas eu conseguir atingir de forma, preste atenção, né? Você deu o recado para o eleitor, mas não só o eleitor, as pessoas de modo geral. Tem um escritor inglês que eu sou apaixonada por ele, que chama Theodore Dalrymple. Ele é um psicólogo, só que ele viajou o mundo inteiro e ele é super interessado em pessoas. Uhum. E aí ele sempre fala, tem um dos livros dele que chama Podres de Mimados, que ele vai falar exatamente sobre isso, sobre como a gente não quer assumir mais nenhuma responsabilidade. E para não assumir todas essas responsabilidades, nós abrimos mão de todas as nossas liberdades. Né? E aí alguém me vira quando faço defesa, sei lá, do homeschooling. Porque aí pode acontecer isso, mas vão ter crianças que não vão estudar. Falei, pois esse é o preço da liberdade. A liberdade, ela exige um preço. E a gente vai ter que lidar com essas consequências, diferente de você botar sempre a responsabilidade na mão do outro. Então, o preço da liberdade é responsabilidade. Responsabilidade, toda liberdade vai vir carregada de responsabilidade. E todas as vezes que você não quiser responsabilidade, você está abrindo mão da sua liberdade. Total, você está transferindo para o outro. Você vai resolver meu problema, mas você também agora vai mandar em mim. É isso que acontece hoje no Brasil. As pessoas não querem responsabilidade. Né? Se a gente olhar, tem um monte de gente que fala para mim assim, se o Lula ganhar, eu vou para fora do Brasil. Eu falei, amigo, e vai para onde? Você vai para onde? Só se for para Marte, colega. Você vai para Marte? Olha o que está acontecendo na Europa. Olha o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo Canadá, nos Estados Unidos, Canadá. Perfeito. Na América Latina toda. Em 2019 eu morei no Canadá. Foi o país mais politicamente correto que eu já vi na minha vida. Você não pode falar um A na rua.
sabe? Você não tem liberdade de expressão nenhuma. O Trudeau tá lá parecendo um novo czar. O novo czar é o Trudeau. É verdade. É o novo czar. E aí, você vai para onde? Se o Lula ganhar, você vai para onde? Me conta, só se for para Marte, porque a terra já tá... Tem o Paraguai, hein, galera, ali do lado. Só o Brasil, Paraguai e Uruguai hoje que não estão dominados por governos pelo executivo de esquerda. Ainda, porque a cultura da América Latina é populista, é de esquerda, a gente foi dominado durante muito tempo. E quando eu falo da guerra cultural, é a gente entender que a gente precisa, assim, conversar sobre isso 1, 2, 10, 20, Posso te dar um vezes. exemplo disso? As pessoas todas acham que preço tem a ver com governo. O preço sobe, as pessoas falam o governo tem que fazer alguma coisa. Porque é cultural. É cultural. Isso vale para a América Latina inteira. Então eu passei meses discutindo com amigos agora quando o preço do combustível estava altíssimo. E as pessoas, não, mas o governo tem que fazer alguma coisa, o governo tem que fazer alguma coisa. O máximo que o governo podia fazer foi o que fez, diminuir tributo. Porque de resto... preço não é formado porque o governo quer ou deixa de querer. E quanto mais interferência houver do governo nos preços, pior a situação fica. Mas as pessoas não estão acostumadas a pensar dessa maneira. É cultural, como você ia dizendo. Esse exemplo do preço, para mim, é um negócio... agora, subiu, o leite está caríssimo. Aí você pensa, tá caríssimo por quê? Porque a gente abriu o comércio exterior. Se eu estou exportando, vão me pagar em dólar, vão pagar mais caro. Então vai ficar mais caro o produto. E não esperem que nos próximos anos o alimento vai diminuir, o alimento não vai diminuir, vai ficar mais caro. A gente produz muito alimento, mas a gente exporta, porque o resto do mundo não está produzindo, porque eles são sustentáveis, não podem usar o solo, não podem matar as florestas, nem os bichinhos, e está todo mundo morrendo de fome. Agora vai explicar isso para as pessoas. Não é fácil. Não é fácil, mas é aquele negócio, a gente tem que... Trabalho de formiguinha. Eles não ficaram anos e anos martelando na nossa cabeça que valia mais valia, por exemplo. Por que agora a gente não vai fazer o contrário? Repete 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 1000 vezes. 1000 vezes. Vamos viver para repetir isso. Uma geração vem aí. O meu sócio fala assim, nossa... eu não aguento mais falar sobre esse assunto. Eu falei, eu também não. Mas todas as vezes que eu falo, mais pessoas aparecem e falam, nossa, agora eu entendi o que você está falando. Então eu vou falar 1 vez, 2 vezes, de forma diferente, vou mudar as palavras, vou mudar e vou falar nisso até funcionar. O conhecimento é transmitido por repetição. Você repete, repete, repete até que aprende. Até que aprende. É isso. Ou no caso da nossa escola, ninguém aprende nada, né? No caso da nossa escola tal, ninguém aprende nada. Mas aí, vamos voltar aqui. Agora, né, semana que vem... A gente viajou mesmo, hein? Mas eu gosto assim, eu gosto quando a conversa... Vai lá, beleza. É uma conversa. Beleza. Só faltou a cerveja. Com a ajuda de Tiago, a cerveja. Olha, Tiago, você nem trouxe uma cerveja pra gente. Você acredita que eu não bebo cerveja? Eu não gosto, é ruim pra caramba. Tá bom, você nem trouxe uma cerveja pra mim. Se você tivesse pedido antes, eu tinha trazido. Agora eu vou falar assim, quando eu convidar, eu vou falar assim, você pode ir com um pacote de cerveja? Vou mudar meu convite. Vou mudar meu convite agora, vou editá-lo. Eu traria pra você. Mas é pra ser isso mesmo, é uma conversa, é desse jeito que as pessoas entendem realmente. A gente não quer aqui dar uma aula, a gente não quer... expor quem é o Thiago. Né? Quando a gente falou de saber quem são os candidatos, né? Teve um dia que eu coloquei na minha caixinha, eu falei, eu quero entrevistar candidatos conservadores, me indiquem candidatos conservadores. E assim, 90% eu falei, não dá, não é. Legal. Pelo que eu vi só na rede social, eu já falei, não é. Não dá pra mim. Legal. Você fala que você é conservador, mas você não sabe o que é ser um conservador. Fico feliz que eu esteja aqui, então, porque eu sou. Se eu passei no crime, eu sou. Seu nome foi indicado pela Beli, inclusive. Pela Beli? Que legal. Obrigado, Beli. Então, a gente falou um pouquinho, a gente não pode falar exatamente o que eu queria falar agora, mas eu vou dar umas voltinhas e você vai entender o que eu quero falar. Vai lá. A gente está no momento de cerceamento das liberdades individuais e das nossas liberdades de expressão. Quando se fala em liberdade de expressão, eu tenho uma ideia mais para liberal do que para conservadora. Porque eu acho que, para mim, o universo da ética ele parte da ação e não da palavra. Então, as pessoas têm que ter o direito de ser idiotas, as pessoas têm o direito de falarem o que elas quiserem, mas assim, o que elas quiserem mesmo. E o escrutínio social é que vai determinar se essas ideias vão para frente ou não. Mas eu não posso determinar, pode falar isso aqui, mas não pode falar isso aqui. Porque quando eu crio isso, eu vou cada vez cercear mais a liberdade individual. Se hoje está tolindo o meu coleguinha, amanhã está me tolindo de falar.
Então, quando hoje, né, quando eu comecei o podcast, foi exatamente por motivos de censura, né? O meu Instagram vive em Shadowban. Assim, eu já perdi as contas de quando aparecem as visualizações, ainda mais eu falo, nossa, olha, voltou, o estagiário gostou de mim hoje. Porque quando a gente fala essas coisas que incomodam... Eu passo pela mesma situação. É inacreditável o que fazem com a gente. Não entrega para ninguém. Para você que está assistindo que não sabe o que é Shadowban, é tipo assim, ó, o algoritmo não entrega a postagem da pessoa para quase ninguém. Não aparece. Então a pessoa posta e não aparece para ninguém. Simples desse jeito. Essa pessoa está banida sem estar banida. E é um cala-boca. Né? E claro, assim, hoje a gente está falando de rede social, mas porque hoje há ideias proibidas, né? Ideias proibidas. Estamos vendo, eu falo que Orwell, ele não fez uma distopia, ele fez uma previsão do futuro. Foi, exatamente. Ele escreveu assim, eu vou contar o que vai acontecer. Né? E aí, quando a gente olha esse tipo de coisa, a gente olha aí, a gente já falou, né, dos problemas da nossa Constituição e da forma como a nossa política se desenvolveu muito erroneamente, né? Então, hoje o Senado, que poderia ser quem poderia dar freio para eu não podia falar a palavra que eu posso falar, que eu queria falar agora. Você quer dizer o sistema de freios e contrapesos de freios e contrapesos, de um poder fiscalizar o outro. Isso não acontece. Primeiro que as pessoas nem sabem, por exemplo, que um dos trabalhos dos deputados, tanto federais e vereadores, né, no caso, é fiscalizar. É fiscalizar os outros poderes. Sim. Né? E isso não acontece. Sim. Sim. E aí é aquele negócio, quem vigia, vigia, se ninguém está vigiando ninguém. Como que a gente pode lidar com esse cerceamento? A primeira coisa, Ana, é que as pessoas não podem ter medo. Tá? O brasileiro não pode ter medo de falar o que ele pensa. As nossas liberdades estão em risco. Então, antes de não ter medo, as pessoas precisam compreender que as nossas liberdades estão em risco. Todas elas. Quando você vê o Poder Judiciário e a Corte Constitucional de um país agindo contra liberdades individuais. Vou dar exemplo. Quando você vê uma Corte Constitucional mandando prender empresários ou fazer busca e apreensão na casa e nas empresas de empresários por causa de conversa de WhatsApp, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Quando um parlamentar de determinada nação tem a sua prisão decretada por uma Corte Constitucional por conta de coisas que ele falou, tem alguma coisa de muito errada acontecendo nesse país. Então, ponto número 1, o brasileiro precisa entender que o ativismo judicial é hoje a maior ameaça à democracia brasileira. Existe ameaça à democracia brasileira hoje? Existe. Ela se chama ativismo judicial. A postura do Poder Judiciário brasileiro não é correta em relação à Constituição Federal. O Poder Judiciário no Brasil hoje está usurpando os poderes constitucionais do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Ele está se achando o poder moderador. É mais do que isso. Ele é mais do que o poder moderador. Eles estão se achando os regentes do Brasil. O Poder Judiciário hoje acha que quem manda no Brasil é o Judiciário. Tá? A ponto de um ex-ministro... Eu não acho que eles acham, no momento eu acho que eles mandam. E a gente está aceitando. A gente, assim, né? Esse é que é o perigo. A população está aceitando e tem tido as suas liberdades ceifadas. Hoje a população tem medo de falar. Então, o passo número 1 é entender o que está acontecendo, o passo número 2 é não ter medo. Nós não podemos ter medo do Poder Judiciário. Nós não podemos. Os nossos princípios morais, os nossos princípios éticos, eles são superiores a essa censura que está acontecendo. Então, não importa o que se crie e que nome se dê às coisas, porque tem nomes bonitos que dão para as coisas, né? Fake news é um nome bonito que se deu para censura de pessoas. Quando você fala alguma coisa da qual eu discordo, eu te taxo de fake. Eu digo que você é fake e o que você está falando é fake news. Então, isso tem acontecido no Brasil e tem acontecido muito. Então, não importa o nome que eles vão dar para as coisas que estão acontecendo. É importante que a gente não tenha medo de falar. Nós precisamos falar. A segunda coisa é, quem elege senador é o povo. E eu queria convidar ao povo do Brasil que vai nos assistir a eleger senadores que tenham, dentre as suas, os seus compromissos de campanha, o principal deles, fiscalizar os atos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E limitar o poder.
do Supremo. Porque quando eles fiscalizarem os atos dos ministros, eles vão estar limitando o poder deles. É função constitucional dos nossos senadores da República fazer isso. Então, é muito importante que isso seja realizado. Mais um passo, né? Não me lembro se é o terceiro ou o quarto dentro aqui do que eu estou falando. Nós precisamos eleger um presidente conservador novamente, porque o presidente conservador vai nomear mais 2 ministros do Supremo Tribunal Federal nos próximos 4 anos, que é a nossa Corte Constitucional. É fundamental, e aí a responsabilidade sobre este presidente que será eleito, que eu espero que seja Bolsonaro, é muito grande a responsabilidade que está sobre os ombros dele, porque a escolha dele vai definir que rumo o judiciário o judiciário brasileiro vai tomar. E disso dependem as liberdades do povo brasileiro. Então nós estamos num momento muito difícil, é um momento da nossa história de ruptura institucional. Já existe uma ruptura institucional hoje, a nossa Constituição está sendo flagrantemente violada todos os dias, por aqueles que deveriam protegê-la. Isso é muito grave, Então, existe um poder hoje que domina sobre outros 2, isso é gravíssimo, porque a nossa Constituição diz que os 3 poderes são independentes e harmônicos entre si. Ora, se você tem um poder que está dominando sobre os outros 2, está tudo errado. Está tudo errado e já há uma ruptura institucional. Então não é que vai haver, já existe uma ruptura institucional hoje no Brasil. Não foi causada pelo chefe do Executivo, como muitos esperavam que acontecesse. O que acontece é que essa ruptura... Mas o golpista é o Bolsonaro. Ele é tido por golpista. Então o que acontece é que eu não quero usar a palavra golpe, mas essa ruptura que está sendo causada, ela vem com a anuência e mais do que a anuência. Ela vem com a concordância expressa dos veículos de comunicação, da maioria deles. E aí eles vão... Da grande mídia, né? Da grande mídia, a imprensa tradicional. À exceção de uma delas, que eu não sei se eu posso mencionar o nome aqui ou não, mas a Jovem Pan, se você puder deixar a sua televisão só na Jovem Pan, é a única que dá notícias. Fala de fatos, e não de interpretação de fatos. De interpretação. Então, a esta ruptura institucional, a grande mídia, a imprensa tradicional, está dando roupagem de lisura. E isso é muito preocupante. Então há um complô hoje no Brasil, eu não tenho dúvida disso. E também não tenho receio de dizer isso. Há um grande complô hoje para que Bolsonaro seja retirado do poder e volte o partido anterior, o partido que o antecedeu. Incomodou demais, né? Incomoda demais. E voltem todas as mamatas anteriores e volte aquele grande esquema que havia no cenário político e aqueles conchavos e acordos que enojaram a população brasileira quando vieram à tona. Então há um grande conchavo para que isso aconteça, um grande concílio de alguns homens e mulheres poderosos da nação, e cabe a mim e a você, como brasileiros, evitar que isso aconteça. Não é fácil, o momento que a gente está atravessando agora não é fácil, mas depende de nós, o futuro da nossa nação. A gente conversava aqui em off, você falou que tem 3 filhos, eu tenho 2. E é por eles que eu decidi dar a minha cara mais uma vez, oferecer o meu nome mais uma vez, e é por eles que eu decido fazer esse tipo de discurso aqui, que hoje muita gente tem medo de fazer, porque tem medo de ser preso, porque tem medo de sofrer retaliação, mas pela liberdade dos meus filhos e pelo que eu quero para a minha nação, eu tenho que ter coragem de fazer isso. E eu quero convidar você, eu já sei que tem, mas eu quero convidar você que está nos assistindo a fazer a mesma coisa. Porque se nós nos calarmos e entrarmos no que o professor Olavo chamava de espiral do silêncio, a gente vai ser vencido. A gente precisa falar, a gente precisa dar voz aos nossos valores, aos nossos princípios, e certamente eles serão suficientes para vencer essa batalha ideológica que está posta diante de nós. Nós vamos ganhar. Amém. Amém. Gostei do seu amém. Amém. É aquele negócio, né? Quando os bons se calam, os maus tomam poder, que foi exatamente o que aconteceu aqui, né? Respondi sua pergunta? Respondeu. Respondi. Mas eu vou fazer uma outra pergunta, pegando um gancho aí do que você falou. Faz. Não estava aqui na minha pauta, mas eu vou te fazer essa pergunta. Alguns defendem que Bolsonaro é conservador, outros que Bolsonaro não é conservador. Qual a sua opinião? Eu sei que você falou aí no meio da sua frase que Bolsonaro é conservador.
Defende aí para mim essa posição, porque acho que uma das perguntas campeãs da minha caixinha é: Bolsonaro é conservador? Cara, falar do presidente Bolsonaro é um negócio que... Bolsonaro é uma resposta da população brasileira ao que estava sendo feito no Brasil. Bolsonaro é um cara que chama as coisas pelo nome. Ele não tem medo do politicamente correto, ele não se cala diante de risinhos, como a gente viu na entrevista que ele foi sabatinado lá, se é que dá para chamar aquilo de entrevista no Jornal Nacional. Aquele ataque, né? Não tinha nada de entrevista, não, né? Tudo era carregado de acusação. Ele não tem medo de ataque, ele não tem medo de deboche, ele não se enfraquece diante de inimigos que às vezes parecem até mais fortes do que ele não se diminui, e ele dá voz a milhões de brasileiros que pensam como ele. Porque o brasileiro médio, Ana, ele é conservador por causa das raízes do Brasil. Aqui eu espero que o pessoal que vai ver me entenda, que vai assistir me entenda. O conservadorismo não necessariamente ele é religioso. O conservadorismo, ele emerge na política quando tem alguma coisa de muito errada acontecendo. Então, quando um dos extremos decide se manifestar de maneira muito absurda, que todo mundo percebe, o conservadorismo emerge para colocar limite naquilo que está acontecendo. Foi o que aconteceu no Brasil. O PT estava demais, estava roubando demais, estava destruindo os nossos princípios, estava destruindo os nossos valores, estava atacando as nossas famílias, estava atacando as nossas crianças, estava atacando tudo que a gente valoriza. Surgiu um conservadorismo no seio da sociedade e falou assim, não, peraí, isso aí está errado. E Bolsonaro deu voz a essas pessoas. O que Bolsonaro faz é chamar as coisas pelo nome. Bolsonaro fala assim, homem é homem, mulher é mulher. Acabou, ponto final. A forma que você quer fazer sexo, fica à vontade para fazer sexo do jeito que você quiser. Mas se o cara tem um pênis, ele é homem. Se tem uma vagina, é mulher. Pode falar assim aqui no programa? Pode. Pô, então, tá falando no lugar certo. Então o que o Bolsonaro faz é falar o óbvio, chamar o óbvio de óbvio. Então tem um confronto lá, polícia e bandido, teve troca de tiro, quem morreu foi o bandido. Bolsonaro fala, graças a Deus que não foi o policial. Porque o policial saiu de casa, deixou a esposa e os filhos dele em casa. Para defender a população, não para atacar a população como bandido. Para defender a minha esposa e os meus filhos. E para botar o peito dele na frente. Entendeu? Para nos defender. Então, se morreu o bandido, pô, ainda bem que não foi o policial. Isso é o óbvio para a população, para o homem médio no Brasil, aquele conceito do direito de homem médio, o cidadão médio. Isso é o conceito que todos nós carregamos dentro de nós. Dentro de si, cada cidadão brasileiro tem princípios morais e éticos que revelam para ele o que é certo e o que é errado, e que quando alguém verbaliza, instintivamente ele fala, é isso aí que esse cara está falando. O que esse cara está falando é o que eu acredito. É instintivo. Alguém está verbalizando o que ele acredita. Então, Bolsonaro emerge assim. Ele começou a falar o óbvio. Um dia ele foi entrevistado lá na Câmara e perguntaram para ele sobre aquele presídio de Pedrinhas, lá no Maranhão, que as condições eram péssimas, realmente. E ele falou o óbvio. É só não matar. É só não estuprar. É só não roubar. Você não vai para lá. Não é o óbvio? É porque essa ideia de que... A gente até conversou sobre isso no Clube do Livro essa semana. É aquela ideia, né, de que a prisão, ela não vai te reestabelecer, ela não vai te tornar um cidadão novamente, ela é uma punição. Você está sendo tolhido de um direito básico, que é a liberdade, porque você infringiu o direito básico das outras pessoas de segurança. Perfeito. Então, assim, a cadeia, ela não tem que ser um lugar legal, ela não tem que ser um lugar, nossa, que maravilhoso. Não é um hotel, não é um hotel, não é uma colônia de férias. Ela tem que ser punitiva. Em que pese... eu penso que essas pessoas têm que ter dignidade. Tem que ter dignidade como qualquer ser humano. Mas é uma punição. Mas é uma punição. É uma punição, porque e quantas pessoas têm menos dignidade do que hoje um presidiário estão fora. Perfeito. E nunca cometeram crime nenhum. Então, quando o Bolsonaro fala assim, eu quero ver esse pessoal dos direitos humanos irem acompanhar a família do cara que foi assassinado, do pai de família ou da mãe de família que foi assassinada. Eu quero ver esse pessoal acolhendo os filhos que ficaram órfãos num assalto, num latrocínio. Né? Então ele verbalizou e ele deu voz a milhões de brasileiros. E esses milhões de brasileiros empurram o Bolsonaro agora para a reeleição, contra o estamento político burocrático do Brasil, contra as grandes redes de televisão, contra a mídia tradicional, contra tudo isso. Eu acho que não teve nenhum presidente que foi tão atacado quanto o Bolsonaro. Ele foi atacado do primeiro dia do governo dele e vai ser até o último, e vai se reeleger simplesmente porque o povo acredita no que ele está falando.
Então, dentro desse cenário todo, Bolsonaro é uma luz, é um farol a brilhar. E as pessoas olham para ele e falam, cara, esse cara, ele tem a coragem que falta para muitos. Eu tenho adesivado um monte de carro aqui, tenho um monte de amigo meu e apoiador meu que diz assim, cara, eu vou votar no Bolsonaro, mas não boto o adesivo dele no meu carro, não. Mas ele tem a coragem para verbalizar o que essa pessoa acredita. E essa pessoa vai lá na urna e vai apertar 22 outra vez. Mas então, agora... Aí, você que não quer adesivar seu carro, você que não quer usar uma camisa do Brasil mais, você que fica com medo de apoiar aquele candidato que está defendendo o que você defende, não só para o executivo, mas também para o legislativo, te dá a sua cara a tapa, põe o seu na reta. Vocês querem um monte de mudança, mas vocês não colocam de vocês na reta, coloca o seu na reta. É um dever moral. É um dever moral, é um dever como ser humano, é um dever da gente como sociedade. Se falam tanto em vamos pensar no coletivo, vamos pensar no outro, no coleguinha, é assim que a gente pensa no coleguinha, quando as coisas acontecem, quando a gente põe a máquina para andar. Eu gosto muito de comparar o Bolsonaro com o tio do pavê no Natal. Que ele faz aquelas piadas besta, só que ninguém dá uma festa sem chamar o tio do pavê, entendeu? Tipo, toda festa da família, ele tá lá. O dia que ele falece, a família inteira sofre, todo mundo chora e gosta daquele tio, porque é o que ele é, e ele é o retrato do brasileiro médio, é o que você falou, ele é o retrato do brasileiro. É o retrato, e ele é verdadeiro, e as pessoas sentem, você sente verdade, quando você está diante de alguém que é verdadeiro, você sente a verdade na pessoa, e ele é verdadeiro, para o bem e para o mal. Um monte de crítica que ele recebe é porque ele é verdadeiro. Ele não, até na forma de falar, ele não pensa em como falar, ele é a verdade nua e crua. Enquanto os outros ficam dando volta para falar, pensando, será que eu não vou ofender aquele grupo ali? Ele chega e fala, é isso aí que você quer saber? O que eu penso é isso aqui, ó, toma, tá diante de você a verdade nua e crua. E a verdade nos atrai. A gente, ainda mais na política, que só tem falsidade, só tem hipocrisia. Falsidade. Aí não pode falar isso, não pode fazer isso, não pode fazer daquele jeito, não pode vestir essa roupa, não posso aparecer neste lugar. Perfeito. Então, eu vejo o Bolsonaro dessa forma. Na minha opinião, ele é um cara ensinável e tratável. E ele aprendeu muita coisa, ele foi se moldando. Se a gente for acompanhar as votações dele durante o período de deputado, durante muito tempo as votações dele foram mais alinhadas com pensamentos de esquerda do que de direita. E ele foi se alinhando à direita ao longo da vida. E uma das coisas que mais me faz admirá-lo é ele concorria ao cargo de presidência da República pela primeira vez, de presidente da República pela primeira vez em 2018. E quando perguntavam para ele sobre economia, ele falava assim, é o Paulo Guedes que sabe, é o meu posto Ipiranga. Um indivíduo que vai concorrer ao cargo mais alto da nação e ele tem a humildade de saber que ele não sabe tudo, e que, em grande medida, o que ele pensava sobre economia está sendo transformado agora pelo que ele está assimilando do convívio dele com o Paulo Guedes. Ele fala assim, é o Paulo Guedes que sabe, e manteve o Paulo Guedes pelos 4 anos. E foi um massacre o que Paulo Guedes sofreu. As dificuldades que foram criadas no Congresso. Também é casca grossa. Cara, meu irmão, aliás, eu tenho que agradecer ao ministro Paulo Guedes. Obrigado pelo que o senhor está fazendo por nós brasileiros, pela minha geração e pela geração dos meus filhos. Porque o que vai acontecer no Brasil, se Bolsonaro tiver mais 4 anos de governo e Paulo Guedes continuar, é que a nossa economia vai decolar. O que Paulo Guedes fez, o que Tarcísio fez, foi espetacular. A gente está saindo da pandemia muito maior no mundo. O Brasil cresceu, passamos por dificuldade, passamos. Todo mundo passou. Cara, inflação, etc., beleza. A gente vai sair maior do que os outros. A economia do Brasil está voltando a ser pujante, o dinheiro está voltando para o Brasil hoje está recebendo já investimentos estrangeiros, o Brasil está se reindustrializando. O que acontece no Brasil hoje é espetacular. Passa pelo ministro Paulo Guedes, passa pelo ministro Tarcísio, passa pela Tereza Cristina do Agro. Cara, o Brasil vai. O Bolsonaro merece mais 4 anos. O cara que enfrenta uma pandemia e uma guerra, ou seja, ele quase não conseguiu governar. Um cara que tem sabotadores como ele teve o Rodrigo Maia e agora tem o Rodrigo Pacheco. E ele consegue fazer o que ele fez, é espetacular, sabe? Tarcísio fez ferrovias que Visconde de Mauá falava há 200 anos que o Brasil precisava disso. Tarcísio fez com parcerias público-privadas. O orçamento do Tarcísio é de 7 bilhões ano. Esse ano o orçamento dele era de 7 bi. O orçamento da educação do Distrito Federal é de 6 bi. Olha o que o Tarcísio fez no Brasil.
olha a proporção, né? A educação do Distrito Federal tem 6 bi, a infraestrutura do Brasil teve 7 bi este ano. Olha o que o Tarcísio está fazendo. O Brasil vai, e por muitas gerações a história vai contar sobre esses 2 mandatos de Bolsonaro, de 2019 a 2022 e de 23 a 26. O Brasil vai. Hoje a gente tem essa onda, né, conservadora que ainda é pequena se comparada, né, com a onda de esquerda durante tanto tempo que a gente teve. Mas o que eu enxerguei, foi até o que eu falei aqui quando eu procurei por candidatos conservadores, eu não os encontrei. Porque o discurso, ele é muito fácil de ser feito. O discurso eu falo o que eu quiser. Eu posso falar que eu sou a Gisele Bündchen, sou loira, sou alta, sou magra. Ainda mais hoje em dia, você pode ser o que você quiser. Eu posso ser o que eu quiser. Eu sou um trans rico, você sabia que eu sou um trans rico? Trans rico. Eu me vejo rico. Eu sou o que eu quiser, entendeu? Pelo discurso. Mas a realidade não é isso, né? Muitas pessoas me procuram na rede depois que começam a ouvir, né, o que eu estou falando ali sobre conservadorismo e outras coisas também. Eu gosto muito da área cultural e eu ainda sinto essa necessidade de como que a gente vai atingir para que realmente a gente não seja só uma galera que está pegando carona, como teve uma galera que pegou carona em 2018 e que no meio do caminho a gente viu que não tinha nada daquilo, e para que nessa eleição não aconteça esse tanto de caroneiro, porque eu tenho uma lista assim, ó, de caroneiro já. Você devia divulgar essa lista para ficar mais fácil para o eleitor encontrar. Você está querendo aumentar meus haters, né? Você está querendo. Você sabe que quanto mais haters você tem, mais você cresce, né? Não, eu mastigo eles e engulo, mas isso. Assim, eu ainda preciso trabalhar e pagar minhas contas. Cara, a galera tem que pesquisar. A galera tem que pesquisar. E não é só o discurso, não é só o que a pessoa está mostrando ali naquele momento. Estuda a vida pregressa dessa pessoa, a vida particular, porque a vida particular diz sim muito dessa pessoa. Diz. Tá? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Procura lá no Google, toda pessoa notícia, pública, o que tem. Toda pessoa pública, antes de se tornar uma pessoa pública, ela tem uma vida privada. E a vida privada dela revela quem ela é, quais princípios, quais valores, quais são os padrões que ela tem para a vida dela. E isso vai se refletir na vida pública dela, porque não há uma separação entre pessoa pública e pessoa privada. É o mesmo ente que está indo para a vida pública, é a mesma pessoa. Tudo que ela vai fazer vai ter como pano de fundo os princípios e valores que ela carrega. Então o eleitor tem que pesquisar realmente, porque tem muito caroneiro, tem muito oportunista. Agora, é missão do eleitor pesquisar, e hoje há muitos meios de você achar. Esse podcast aqui é um deles. Então, hoje a gente tem a internet, você tem site, você tem rede social, você tem 1 milhão de meios de encontrar a vida da pessoa e saber tudo sobre a vida dela e saber se você está dando seu voto para alguém confiável ou não. Então, quando a gente fala de conservadorismo, eu penso assim sempre, o que nós queremos conservar? Porque tem gente que fala assim, o conservadorismo é reacionário, é ultrapassado. O que nós queremos conservar? O que nós temos na nossa sociedade hoje que vale a pena preservar para desfrutar? O que nós queremos reformar porque não está bom? O conservador ele não é contra reformas, pelo contrário. Se perguntar para qualquer conservador, por exemplo, você acha que o Brasil tem que ter uma reforma tributária? Ele vai responder, lógico. Lógico. Nosso sistema é ininteligível. Não funciona. É disfuncional, é feito para não funcionar. Se você perguntar para qualquer conservador, você acha que o Brasil tem que ter uma reforma administrativa? Ele vai responder, lógico. Agora, se você perguntar para ele, você acha que a gente deve abrir mão da filosofia grega, do direito romano e da ética judaico-cristã, que são os pilares que fundaram a civilização ocidental, ele vai falar assim, negativo. A busca pela verdade continua sendo essencial, filosofia grega. O direito romano, que é a base do nosso direito... Era para ser. Era para ser. Era para ser. Pelo menos na teoria. Pelo menos na teoria. Ele é bom. Os princípios que estão contidos lá são bons. A ética judaico-cristã é boa. Ela é a favor da vida, ela é a favor da liberdade e ela é a favor da propriedade privada. O Estado tem que se construir para preservar esses valores. É isso que a gente quer conservar? Na minha opinião, é. É isso que eu quero ver conservado. É isso que eu quero deixar para os meus filhos, é isso que eu quero que vá passando de geração em geração. Então, o eleitor tem que procurar candidatos que se alinhem a isso. Se ele é conservador e se ele pensa como a gente, ele tem que procurar candidatos que se alinhem a isso. E encontrando estes candidatos, encontrando a mim aqui, divulgue.
Divulgue. Porque o sistema é contra nós. Essa é que é a verdade. O eleitor tem que entender que o sistema é contra nós. O seu voto, para mim, ele é muito importante. Mas se só você votar em mim, provavelmente vai ser insuficiente. Possivelmente vai ser insuficiente. Você precisa ganhar mais votos, porque o sistema quer nos esconder. Levanta a bunda da cadeira e vá à luta. Cara, e ganhar voto é fácil, sabe? Você está me perguntando como fazer, né? A gente precisa de voto. O nosso sistema eleitoral é representativo. O nosso sistema democrático é representativo, eleitoral. Tem que ganhar voto. Como é que você ganha voto? Cara, nessa pessoa que eu confio. Os princípios e valores dele são esse. Eu queria que você desse um voto de confiança para ele. Ganhou o voto. Então, a gente precisa disso. O Brasil precisa disso. Não estou falando, faça isso por mim, porque eu sou candidato. Faça isso pelos seus filhos. Encontre pessoas decentes que defendam os mesmos princípios e valores que você acredita e ajude essas pessoas. Sabe, faça a doação eleitoral. Eu estava conversando com a Andressa, eu fiz uma live com a Andressa, sua amiga, Andressa Bravin. Espetacular ela. Dela. E num dos temas que ela abordou, e ela me apertou várias vezes, saúde, John. E ela me apertou várias vezes na conversa que eu tive com ela. E um dos temas que ela abordou foi a utilização do fundo eleitoral, que é imoral. A simples existência de um fundo eleitoral é imoral. Se você achar um candidato que represente o que você acredita, doe para ele qualquer quantia. Para fazer campanha, você precisa ter dinheiro, você precisa rodar material, você precisa rodar adesivo. O problema, né, quando eu sei que você estava no Novo, eu tenho certeza que você ouviu essa justificativa milhares de vezes, como eu já ouvi várias vezes, eu já dou 40% do meu salário de imposto, pô. Ouvi essa justificativa muitas vezes. E aí, aquele negócio, né? A gente vai voltar àquela história. Eu gostei muito quando o Cogos falou, não sei se você viu ele falando, uma entrevista, ele falando sobre o uso do fundo eleitoral. Ele falou, olha, hoje a regra do jogo é essa. Se eu abro mão do fundo eleitoral agora, eu já saio atrasado da galera que eu quero tirar de lá. Hoje a regra é essa, não tem como eu brigar com essa regra se eu não tô lá dentro. Eu entro com essa regra e tento mudar. Se eu não tô lá dentro para mudar essa regra. É um raciocínio muito lógico e que faz muito sentido. Né? E outra coisa, o dinheiro público, a maioria das pessoas também não sabem disso, quando faz lá o orçamento da União, tem assim, esse dinheiro aqui é para comprar papel. Acabou, fechou o orçamento, tá carimbado. Você não pode pegar esse dinheiro aqui e comprar, sei lá, um copo. Não pode. Então o dinheiro do fundo eleitoral não vai para outro lugar. Se o Novo, por exemplo, e é legal a ideia de mostrar que dá para fazer, mas não é inteligente se você não vai lá e consegue mudar, e você não consegue eleger pessoas se você não consegue usar hoje esse dinheiro, porque quando ele devolve para a máquina pública, quem vai usar aquele dinheiro são os outros partidos, porque aquele dinheiro é do fundo eleitoral, ele não vai voltar para o Estado, ele não vai voltar para a escola, ele não vai voltar para a saúde, ele vai ficar ali. Porque é assim que funciona o orçamento. A maioria das pessoas não sabem disso, mas é assim que funciona. Se esse dinheiro aqui é para a educação e esse aqui é para a saúde, e a saúde precisa de mais dinheiro que a educação, mas já fechou o orçamento, esse dinheiro não vai sair daqui e vai para o outro. Não vai. Você está dizendo assim, se você não usar, outro vai usar. Outro vai usar. Se o fundão eleitoral não é usado por essas pessoas que querem tirar o fundão eleitoral, as pessoas que amam o fundão eleitoral e vivem de fundão eleitoral vão usar. Vão usar. E vão levar alguma vantagem. A decisão de você simplesmente é imoral? É imoral. É imoral. É uma lei burra? É uma lei burra, mas é a que a gente tem hoje. É a regra do jogo de hoje. É a regra do jogo. Então, se você é contra o fundo eleitoral, ajude o seu candidato. Ele usando ou não usando o dinheiro do fundo eleitoral, ajude, porque é muito difícil fazer campanha sem recurso. Então, isso é imprescindível para que a gente consiga, pouco a pouco, ir mudando essas regras por dentro, porque elas só são mudadas por dentro. Não tem outro caminho, tem que entrar no sistema para mudar. Não adianta você ficar reclamando e só reclamando, e só reclamando. Vai adiantar alguma coisa? E ganhe voto, e peça voto. Peça voto, converse com seus parentes lá sobre o candidato que você gosta, seja um cabo eleitoral do seu candidato. Entra no site do cara lá que você acredita e compartilhe o site dele por WhatsApp para as pessoas do seu convívio. Fala, olha que legal que eu achei aqui, ó, esse cara acredita ou essa mulher acredita como a gente acredita. Quantos vídeos? Vai lá e divulga o vídeo daquela pessoa. Exato. E candidatos, pelo amor de Deus, porque, olha, eu olhei muitos Instagrams de candidatos pelo meu trabalho, e eu vou falar. Entra na porcaria do seu Instagram e mostre quem é você.
Porque você entra no Instagram, você não sabe quem é o cara. Tô me sentindo elogiado agora. Se ela entrou no meu e me chamou aqui, John, é porque ela entrou no meu e viu quem eu era. Mas é isso, as pessoas não se mostram quem elas são. É sempre aquele discurso meu sabonete, sabe? Não, talvez. Não, cara, esse cara não me serve. Porque ele não tem uma opinião, se ele não tem uma opinião, ele não serve para mim. E se ele não tem coragem de expressar, também não serve. Também não serve. Estou plenamente de acordo. Então, assim, candidatos que querem de verdade, põe o de vocês na reta. É isso que vocês estão fazendo Assumam aí. Um risco. Assumam um risco. Assume a responsabilidade e vai. A minha mãe fica doida, né? Quando ela vê meus vídeos na internet, ela fala, minha filha, por que você está falando isso? Vai acabar minha preso. Minha filha não fala essas coisas. Você está criando inimigos. Ela fala, você está criando inimigos. É menos pior do que acabar preso. Aí eu falo, mãe, é o preço de se ter uma opinião. Mas eu também faço um monte de amigos, eu também chamo um monte de pessoas que pensam como eu. Agora, se você simplesmente senta a sua bunda no seu sofá e fala, deixa a bola rolar... Não reclame do resultado depois. Não reclame do resultado. Porque você senta no sofá, porque o país está assim, está assado, está isso, está errado, por causa disso, por causa daquilo. Tá, e o que você está fazendo? E eu não estou falando que a gente tem que salvar o mundo, não, porque eu acho ridícula essa ideia de que eu vou mudar o mundo. Mas comece a mudar as pessoas não têm responsabilidade civil de cuidar da sua rua. Não tem a responsabilidade de cuidar das pessoas que estão ali em volta. O mato cresceu aqui, o governo não veio cortar. Corta! Vai lá e corta, caramba! Sabe? E aí é muito essa ideia do esquecer a própria responsabilidade. Não, é tudo governo. E é meio cultural também isso, porque botam na cabeça o artigo 5º da nossa Constituição, que é uma porcaria, que fala que a gente tem direito a quase tudo nessa vida e a gente não tem deveres em contrapartida. Né? A nossa Constituição não garante todos os direitos possíveis e imagináveis. E aí? Incumprível. Você sabe que tem um parente meu que é candidato, né? Vou me confessar aqui agora, porque é o meu momento de vergonha. Cadê a plaquinha da vergonha? Mas cadê a plaquinha da vergonha? Não. Ah. Não. Editor, coloca aqui, ó, plaquinha da vergonha. Ele é candidato pelo PSOL. Ah, meu Deus. Brasília. Eu fui num samba, todo de esquerda, assim, falei, uma coisa a esquerda sabe fazer, festa. Festa é ótimo. Fui lá. Aí quando eu fui no banheiro tinha um adesivo, e aí era o meu nome, Seba. Eu falei, rapaz, e eu sei que todo Seba é parente a 1 grau. Falei, vou olhar esse senhor aqui. Por quê? Por que eu fiz isso? Eu devia ter ignorado, fingido que não vi, que não era comigo. Mas eu fui lá olhar. E aí vem com aquele discurso pronto, de vamos mudar o mundo. Cara, não você vai tirar dinheiro. Tudo, não existe almoço grátis. As pessoas têm que entender que quem gera riqueza é o indivíduo, né? O Estado não gera nada, ele só gasta. Não, ele gera DARF. A gente gera riqueza, o Estado gera DARF. E a gente tem que passar a nossa riqueza para ele. Exatamente. Você sabe que eu fui empresária a vida inteira com meu ex-marido, né? E eu que cuidava dessa parte de pagar as coisas e tal. Cara, eu ia num ódio pagar imposto, mas assim, eu ia num ódio. Era o meu dia, assim, que ninguém fale comigo, que eu estou indo pagar imposto. Eu posso mudar e posso ser o seu entrevistador por 15 segundos? Pode. Imposto é roubo? Não. Aí eu já não sou tão radical. Você sabe que o meu debate no IFL foi esse o tema, né? Não sabia. Foi esse o tema. E eu tinha que defender que imposto é roubo. Mas eu acho que eu não sou anarcocapitalista, então eu não acho que deva acabar o Estado. Eu acho que a gente sempre tem uma liderança, sempre tem que ter uma liderança. Isso, sei lá, você vê criança de 2 anos brincando no parquinho. Tem um líder. Tem um líder, a gente tem que ter uma liderança. Óbvio que é a gente tomar, né, o restante das pessoas tomarem as rédeas para que esse poder não cresça como cresceu, como é o nosso Leviatã hoje. E para que isso funcione, a gente precisa de impostos. Então, para mim, o imposto, ele é o preço da sociedade, ele é o preço de se viver em sociedade. Da forma como é feito? Óbvio que não. Porque a cada R$4 de imposto que a gente paga, 1 volta em serviço. Ou seja, no meio do caminho se perdeu na burocracia, na administração, na gestão desse dinheiro, você perde aí... vai ficando aí mais da metade do dinheiro. 75% do dinheiro fica no meio do caminho. Então, assim, da forma que é feito hoje, né, com todos esses direitos
que o Estado quer garantir, direito à casa, moradia, o senhor, meu primo lá, candidato, na bio dele tem assim, por moradia... É esse aí mesmo. Por moradia digna, por... Lê aí a bio dele, John, pra gente. Moradia digna, comida no prato, transporte gratuito e cerrado em bem. Aí eu perguntei pra ele, eu falei, vem cá, o que seria digno? Quem define o que é digno? Tinha que ter filmado a risadinha que o John deu depois de... Hoje o cerrado tá deitado. Eu falei, hoje, 55% do cerrado é preservado. Qual outro país no mundo preserva o tanto que a gente preserva? Nenhum. Aí eu falei, beleza, tá, vamos continuar, né, na pergunta. O que seria uma moradia digna? Quem define o que é uma moradia digna? Alimentação, que tipo de alimentação? Qual a quantidade? A quantidade igual para todo mundo? Para a criança, para o adulto, para o homem, para a mulher? Todo mundo come o mesmo tanto? Que tipo de comida? Quem vai pagar por isso? Porque alguém tem que pagar. Alguém tem que pagar por todas essas coisas. Alimentação de qualidade que ele botou? Aí... John. Comida no prato todo dia. Comida no prato, tá. Cara, vou aproveitar que a gente está tocando nesses assuntos, porque isso assim, acho que é uma das coisas que é muito importante que eu diga que é o que eu acredito. Tem uma política assistencialista que é a única que funciona na minha cabeça. Emprego. Mas eu acho que a direita ignora um pouco Agora, o problema social. O emprego, aí, aonde que eu acho que o Estado entra? A maioria das nossas crianças estuda em escola pública e há um déficit de oportunidade lá na vida adulta, porque há um déficit educacional. Então, se há algo que o Estado pode fazer, educação de base, ensino fundamental, ensino médio, curso técnico profissionalizante. Essa pessoa sai e vai para o mercado de trabalho conseguindo competir. A lógica estatal é o contrário, eles privilegiam o ensino superior. Então, as crianças que estudaram no ensino de base na rede pública, eles saem com um déficit de conhecimento em relação a quem estudou na rede privada. E aí, lá na frente não consegue competir, tem dificuldade. Mas você sabe que eu tenho uma crítica quanto a isso aí. De entrar no mercado. Posso só concluir rapidinho? E aí você faz a crítica? Então, acho que o Estado devia fazer isso. E aí o ponto 2 sai da frente e deixa as pessoas produzirem. As pessoas vão produzir. Todo mundo quer melhorar de vida. A história da humanidade revela isso. Só sai da frente. Sai da frente e deixa as pessoas que elas vão produzir. Então, e o emprego traz todo o resto. Então, o emprego traz a dignidade, porque o pai e a mãe de família estão levando comida para casa, estão conseguindo morar, uns melhor, outros pior, de acordo com aquilo que produzem. Porque riqueza, no final das contas, é igual àquilo que você produz. Se você é remunerado pelo que você produz. Né? Eu digo isso, eu sou advogado, tenho um escritório, eu falo isso todo dia para a galera. Eu falo, pessoal, a gente é remunerado pelo que a gente produz. Os clientes pagam pelo que a gente entrega. É simples, a vida é assim, então tem diferença. Tem escritório que está lá em cima, tem outros que estão aqui no meio, tem outros que estão lá embaixo, pelo que produzem. Nós precisamos produzir. Então, política assistencial, a meu ver, tem que ser, facilita as pessoas a gerarem emprego e a obterem emprego. Agora, há uma geração, eu não quero dizer que ela está perdida, mas ela precisa, nesse momento, de uma política de transferência de renda, porque senão ela morre de fome. Agora, ela não consegue se inserir no mercado de trabalho, ela não tem qualificação nenhuma, e para essa galera precisa haver durante um tempo, que é o que o Paulo Guedes fala, em alguma medida. Só que a política de transferência de renda, ela tem que ter prazo de validade aqui, ó, durante tanto tempo eu te ajudo, depois você vai com as suas próprias pernas. Aí eu estou plenamente de acordo. Pode criticar, pode discordar. Então, esse negócio de política de renda, no Brasil, eu acho uma piada, né? Transferência, porque quando começou lá do Bolsa Família, aí cada vez que vem mais gente, eles falam na televisão como se fosse uma coisa melhor, que mais gente assistindo. Exatamente. Eu falo, cara, é pior, era para ter menos gente. Era para estar reduzindo, Era para estar reduzindo. E nenhuma dessas políticas diminui, sempre é só aumenta. Mas o que eu ia falar era da questão da escola. Porque eu sou uma grande crítica da BNCC, acho que pouquíssimas pessoas na vida já leram a BNCC, e eu já li a BNCC inteira, e hoje eu já não vejo mais tanto essa diferenciação da escola pública e da particular. O que muda é só que uma tem banheiro limpo, a outra... É isso, é o ambiente. Mas o ensino que se dá é o mesmo. Obrigatório, sendo da BNCC,
É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ninguém está aprendendo nada. Que é isso que a BNCC coloca. Né? Então, por exemplo, O que é a BNCC? Base Nacional Comum Curricular. Beleza. Que Só porque às vezes alguém... Tá... E esse documento ele vai falar o que todo aluno tem, todo professor é obrigado a ensinar para aquele aluno. A Base Nacional vem da onde? Então, teoricamente, professores participaram do PNE, né? Do PNE junto com Plano Nacional de Plano Educação. Nacional de Educação. Só que a gente tem que lembrar de onde esses professores foram formados, né? Como que eles foram formados. Para entender o que é essa base. Para entender o que é essa base. Tem exceção? Ou todas as escolas são obrigadas a aplicar a base? Todas as escolas são obrigadas. O que pode acontecer é que em determinadas escolas elas podem acrescentar alguma coisa. Mas ela é inchada a BNCC. Então ela praticamente impede... Já abrange tanta coisa. Que para você conseguir cobrir aquele conteúdo, você não consegue inserir outros. Sim. Entende? Claro. Então, por exemplo, algumas escolas particulares vão colocar ali no ensino fundamental aulas de filosofia e religião, que não é obrigatório pela BNCC, mas já no segundo grau é obrigatório ter filosofia, então vai ter. Mas óbvio que eles vão abraçar o quê, né? O que eles acham que é bom. O que eles acham que é bom, né? Então, assim, quando a gente olha a Base Nacional Curricular, para mim, hoje, ela é o grande problema da nossa educação. O nosso aluno, ele custa muito caro. Posso fazer outro merchan? Pode. Brasil Paralelo. Brasil Paralelo. Brasil Paralelo. Mora no meu coração. Inclusive, hoje tem lançamento. É. Mas, assim, é essa educação fora do mainstream, porque é isso que a gente vai ter que procurar. Então, por exemplo, a minha filha mais velha tem 16 anos. E o tempo que eu morei fora do Brasil, ela morou com uma irmã, e essa minha irmã é esquerdista raiz. Mais ou menos, né? Esquerdista de iPhone. Esquerdista de iPhone, que mora no Noroeste. Raiz! Raiz, é isso. Vamos dividir, mas o dinheiro dos outros. E aí, quando eu voltei do Canadá, minha filha estava assim, com uns discursinhos, que eu falei, rapaz, eu não estou gostando dessas ideias suas, não. Só que ao invés de eu bater de frente com ela, de vamos criar uma inimizade aqui, eu comecei a fazer várias perguntas retóricas. Uhum. Tipo, é legal isso aí, mas quem vai produzir para pagar isso? Ah, é legal isso aí de feminismo, né? Mas aí eu falei, você acha que as mulheres estão felizes hoje? Ou mais mulheres estão solteiras e sozinhas? Falei, olha essa matéria aqui, ó. Tem até um vídeo de um cara nos Estados Unidos lendo, ele só lê dados, assim, ele lê... eu não vou falar o número exato dos dados, tá? Eu só leio mais ou menos os dados e tal, e era assim, tipo, 80% das pessoas que estão presas são filhos de mãe solteira. 60% dos suicidas são de mães solteiras. Ele só lê dados. Ele não omite opinião em nenhum momento. Ele vai lendo vários dados. E aí, chega no final, tem 3 mulheres assim no podcast com ele. Você tá culpando a mãe? Ele falou, eu só li dados. Então, assim, a gente tem que também dar uma diminuída nesse nosso embate de começar a fazer apresentar dados. Apresentar dados, fatos. Né? Tipo, acontece isso, isso, isso. Por que você acha que acontece isso? A realidade é essa aqui. Por que a realidade é essa? Eu falei uma vez num debate, porque há um dado estatístico nos Estados Unidos que diz que a maior causa de empobrecimento nos Estados Unidos é a gravidez sem uma família. E eu estava com um estudo na hora, isso tem uns anos já que eu apresentei, e eu falei qual era o estudo. Rapaz, foi uma discussão em torno disso. Quando o pessoal acabou de discutir, eu falei, gente, eu só não entendi por que vocês estão discutindo, porque é número. Tipo assim, ninguém está dando opinião aqui, por que não é. É o número aqui, ó. Teve filho fora do casamento, sem ter uma família constituída, essa é a maior causa de empobrecimento. Lá, os caras fizeram o estudo, acabou, é número. Mas é como se tudo hoje fosse opinativo, né? É como se tudo hoje fosse opinião. As pessoas já não sabem diferir opinião e fatos. Exatamente. Mas eu estou de acordo que a nossa base curricular é ruim. Precisamos rever isso. Mas, minimamente, ainda dentro desta base, nós precisamos diminuir as diferenças entre as escolas, a rede pública e a rede particular, para que, pelo menos na hora de ingressar no curso de graduação, os alunos possam competir em igualdade de condição, ter a mesma oportunidade. E aí eu faço mais uma crítica ao Estado, porque quem ocupa as cadeiras de alunos hoje da UNB? Os alunos, na maioria deles, egressos da rede particular.
se os pais tiveram condição de pagar a escola, teriam condição também de pagar a faculdade da rede particular. Então, está havendo uma preterição das pessoas que têm menos renda, né? Quem cria essa preterição e quem cria essa desigualdade? Mas é o próprio Estado. A universidade vai cair de podre. É o próprio Estado. É um negócio assim que você fala, cara, onde o Estado bota o dedinho dele lá é problema. Por isso que a educação não deveria ser um direito. Educação não é um direito. Pô, a gente concordou agora, hein? Educação não é um direito, moradia não é um direito, alimentação não é um direito. Cara, poucas pessoas Por que conseguem... que as pessoas não podem só notar que não é um direito? Você é corajosa, você não tem direito a essas coisas, não. Eu tô de acordo. Você não tem, não é um direito fundamental. Você tem direito à vida, você tem direito à propriedade privada, que é a sua primeira propriedade privada. É o seu corpo. Meu corpo, minhas regras. Meu corpo, olha o feminismo aí, gente. Mas se tiver um outro corpo dentro do seu corpo, aí, ele não é seu corpo mais. Não é mais. Só para lembrar que aquele corpo já não é você, é o claro. doente que tem direito ao corpo deles e às regras dele, ok? Você não tem direito de matar o coleguinha. Dessa vez eu não vou ser entrevistador, não. Eu ia te perguntar, mas nem vou só falar uma coisa. Eu achei muito engraçado agora nesse negócio de Covid aí, a galera que era defensora do meu corpo, minhas regras, quando saiu a vacina, acabou esse negócio do meu corpo, minhas regras, né? Põe todo mundo. Tinha que botar em todo mundo. Eu fiquei sem entender, cara. Eu falei assim, porque você sabe que a narrativa, ela sempre depende. Quando você não tem, e a gente vai voltar àquela história, quando você não tem uma moral sólida, quando você não tem valores sólidos, quando você não tem uma linha sólida, toda a narrativa te serve. E o pessoal do PSOL, né, Partido Socialismo e Liberdade, eram os mais ferrenhos defensores da vacina obrigatória. Eu falei, galera, cadê a liberdade? Não, o seu primo aí, candidato pelo PSOL, cadê a liberdade, pô? Tem que vacinar, todo mundo tem que vacinar. Você é doido? Tem que vacinar por quê? Por que eu vou ser obrigado a me inocular com esse negócio se eu não quiser? Se eu não quiser. Teve gente que tomou, eu acho legal. Não, liberdade. Liberdade. O dia que a história que eu te contei da escola, o dia que eu fui na escola, e aí, você é antivacina. Eu falei, não sou antivacina. Ao contrário, meus filhos tomaram todas as vacinas. Meus filhos estão com todas as vacinas em dia. Mas só que eu não sou cobaia. As obrigatórias, as testadas, estão todos em dia. Você pode pegar isso, senão meu filho não tinha nem sido matriculado na escola, porque é assim que precisa. Agora, você virar e falar assim, não, você é obrigado, isso para mim não existe. Eu não sou obrigada a nada. Não sou. E se você, aí vai falar, é para você proteger o outro. Cara, o outro não se vacinou, não tá usando a máscara? Eu que estou exposta. E se eu quero me expor, é um problema meu. Vou votar nela, hein, Simbers? Já posso me candidatar, Thiago? Pode. Posso me candidatar? Pode. Se você mantiver essa coragem toda de dizer verdades, você terá meu voto. Pode. Não sendo pelo partido do seu primo, o Seba. Tá de sacanagem, né? Mas aí, né? Família a gente não escolhe, né? Família a gente nasceu ali. Vai fazer o quê, né? Okay, gente, mas tá tudo bem, ele tem a liberdade dele de pensar diferente. A gente pode discordar de tudo e deixa ele escrever as bobagens lá no site dele. O dia que eu conversei com ele no privado, fui lá, ele foi super... Conversou comigo, foi super educado, o que é raro, porque a maioria deles não conversam, sempre vem com ad hominem, sempre te atacam. Eu lembro que teve uma vez que uma feminista, ela tá saindo como candidata no PSOL São Paulo também. Não vou citar o nome dela. Mas aí ela tem curso de feminismo e tal, na internet. E aí eu comecei a acompanhar o trabalho dela, porque eu falei, deixa eu ver o que essa galera tá falando. Igual eu falei, eu sempre ouço contraditório. Sentei lá no meu seguir, não comentava nada, não falava nada, só tô lá assistindo o que ela tá postando. E aí, numa semana, ela começou, porque essas antifeministas são capitalistas, e elas só querem o dinheiro de vocês, e nananana. Aí ela tá vendendo curso aí me citou a Ana Campanholo, citou a Renata Barreto, eu falei, nossa, ela me citou junto com ela, eu gostei. Eu falei, nossa, eu tô ficando... Tô com moral. Beleza. Quando ela me citou, veio uma churrada de gente no meu. Porque você é tatuado, divorciado e conservador, e eu... Me descreveu bem, gostei. Não, porque não é assim. Eu falei, mas nem falou do piercing. Eu falei, não tô entendendo o que uma coisa tem a ver com a outra. Não entendi. Porque não sei o que, e aí ad hominem pra cima, porque você não pode falar isso. Eu falei, eu posso falar o que eu quiser. Porque você só pode falar isso por causa do feminismo. Adoro essa frase. Você só tá podendo falar isso por causa do feminismo. Aí eu, em que momento? Quem foi que liberou que eu não sabia?
Me mostra aí quem foi que decretou que a mulher poderia falar, e foi uma mulher que decretou ainda que a mulher poderia falar. Me conta aí. Ah, você só pode votar? Eu falei, eu posso votar porque o Getúlio Vargas deixou. Um fascista, inclusive. Fascista. Um fascista, inclusive. E aí? Fascista mesmo. Fascista mesmo, real. Não essa banalização aí que criaram. Admirador de Mussolini, que trouxe para cá a Carta del Lavoro, que entrou aqui como consolidação das leis do trabalho, CLT. Ele era fascista mesmo, né? Não, mas deixa eu contar o que ela fez na semana seguinte. Tudo pelo Estado. Diga. A moça. Aí deu umas 2 semanas para frente, aí eu vejo ela nos stories assim: gente, eu vou lançar um e-book sobre feminismo, é tantos reais. Eu. Ué, o capitalismo chegou aí também? O capitalismo chegou. Ela ficou muito brava, me bloqueou. Agora eu não consigo assistir ela só quando outra pessoa me manda. Mas ela me bloqueou. Eu falei, ué, o capitalismo chegou aí também? E o capitalismo chega, né? Sempre chega. Porque é diferente do outro, ele não foi imposto, né? Aconteceu naturalmente com a evolução. É tão simples, tão básico. Mas vamos lá. A gente está estourando nosso tempo. 1h34 ali, ó. Eu tô sem óculos e tô vendo. Você tá enxergando melhor que eu. Não tô enxergando nada. Tô enxergando. Diz aí. Agora eu quero que você faça as suas considerações finais. Dê as suas redes sociais, né? Para quem quiser se interessar pelas suas ideias, quiser te acompanhar. Devia ter começado com isso, hein? Porque o cara que ficou aí 1h34, mas foi uma conversa boa. Eu ficaria assistindo. Foi boas ideias a gente falou aqui. Carana, antes de mais nada, obrigado pelo convite para eu estar aqui. Estou muito feliz com a nossa conversa, estou feliz de estar aqui, de poder debater sobre essas ideias que eu acho que são as ideias que vão transformar o Brasil, esses pensamentos. Eu acredito muito que o pensamento conservador vai botar o Brasil no trilho correto. Então, obrigado por esse tempo, obrigado pelo convite. Tomara que o Namira com o Ana Seba exploda no Brasil. Amém. Que ele vá ganhando espaço cada vez mais. E como consideração final, eu queria deixar alguns pensamentos para quem está nos assistindo. Galera, pensar não dói não, viu? Ler bons livros não dói não, pesquisar por si mesmo não dói não, duvidar daquelas opiniões que chegam prontas não dói não. Dói só o tanto que a gente foi enganado, Dói só o tanto que a gente foi enganado. Aliás, meu pai fala isso com muita frequência, eu passei a vida inteira sendo enganado, diz ele. Então eu queria deixar um convite para você exercitar seu cérebro, exercitar seus neurônios, ler bons autores. Eu, no seu lugar, começaria por Olavo de Carvalho. Ele é um cara espetacular e tem um livro dele que é uma compilação de artigos. É o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Vale a pena ler, vale a pena começar a pensar fora da caixinha e decidir o que a gente quer conservar. Então, a gente tem que definir qual é o futuro que a gente quer para o Brasil, e dentro do futuro que a gente quer para o Brasil, para Brasília, para as nossas famílias, o que a gente quer preservar que faz sentido que continue existindo. E é isso que a gente tem que defender, esses princípios, esses valores, essas ideias. Então, eu acredito que as ideias conservadoras, e em alguma medida também as ideias liberais, elas estão crescendo no Brasil, e isso é saudável para a nossa população. Queria deixar esses pensamentos aqui como considerações finais. E, galera, nós estamos... Que dia isso vai para o ar, Ana? Segunda-feira. Que dia que dá segunda-feira? Tá bom, é em agosto ainda. Eu só queria saber se é nesse mês. 29. Nós estamos 29 de agosto. A gente está a pouco mais de um mês das eleições. No dia 2 de outubro, todos nós vamos até a urna e vamos escolher os nossos representantes. Eu quero te pedir para fazer isso pensando no futuro do Brasil. Essa é uma eleição que está colocando em lados opostos duas pessoas para a presidência da República que têm pensamentos completamente diferentes sobre a vida. Um pensa em controle, o outro em liberdade. Um defende a vida, o outro defende o aborto, por exemplo. Um fala de honestidade e decência, o outro estava preso até outro dia desse, por conta do maior escândalo de corrupção. E esses dois candidatos à presidência têm nos respectivos, nas diferentes unidades da federação, pessoas que defendem cada um os princípios e valores de um e de outro.
vai para a urna pensando bem, porque o que a gente vai fazer no dia 2 de outubro vai definir o futuro da nossa nação. Eu sei de que lado eu estou, a Ana sabe de que lado ela está, nós somos conservadores, estamos do lado da vida, estamos do lado da honestidade, estamos do lado da liberdade, estamos do lado de quem defende a propriedade privada, e eu queria que quando você for para a urna você pensasse nisso também. É muito importante o dia 2 de outubro para a história da nossa nação e dos nossos filhos. Um abraço para você, Ana, obrigado. Um abraço. Se eu puder voltar aqui outras vezes, para mim vai ser motivo de muita alegria, porque foi um bate-papo muito legal. Mas fala aí as suas redes sociais para a gente também colocar, né? Lá. Pô, o pessoal como é que eu esqueço, Como é que você esquece disso? O pessoal poder ver o que você fala, como que foi. Se você puder entrar lá em @ThiagoManzoniDF, essa rede social vale, esse @ThiagoManzoniDF vale para o Instagram, para o Facebook, para o Twitter. E o site na tela aí também. Vai estar escrito aí na tela. E o site é thiagomanzoni.com.br. Obrigado por ter nos assistido até aqui. Obrigado, Ana. Eu que agradeço, de verdade. Só quero complementar que, por mais que a gente tenha nessa dicotomia do executivo, o legislativo, ele é mas tão importante que vocês não têm ideia, tá? Porque um presidente sozinho, ele não faz nada. Né? Tanta gente reclamou aí que o Bolsonaro fez isso, não fez aquilo, que o Congresso... Pois é, agora é a hora da gente renovar as pessoas que estão no Congresso. Então, prestem atenção em cada pessoinha que vocês vão votar. O Senado, hoje, é quem pode frear o que está acontecendo. Não vou falar o resto. Pode frear o que está acontecendo. Claro que a gente não vai ter uma renovação tão grande do Senado agora, que é uma cadeira só na próxima, que são 2 cadeiras. Mas... é trabalho de formiguinha, prestem atenção em quem vocês estão escolhendo, parem de escolher candidatos porque, vai me dar um emprego, vai me dar uma cesta básica, é do meu interesse pessoal, tá? Tem que ter um pouco de interesse pessoal no sentido de, essa pessoa acredita nas mesmas coisas que eu acredito, essa pessoa defende as mesmas coisas que eu defendo. É assim que se escolhe um candidato. E eu espero que vocês façam o dever de casa. Eu já fiz uma listinha de pessoas para vocês observarem, que vale a pena observar, e logo a gente vai lançar aí no Instagram, vocês fiquem de olho, e obrigado por terem assistido a gente até aqui, beijos.